do medo à confiança, da insegurança à segurança para falar com o professor sobre qualquer assunto com qualquer professor em menos de um mês. Essa é a história de superação da coordenadora Laudísia, que venceu a insegurança e o medo de falar com o professor. Vai te ensinar essa história e também vai te inspirar. E se você também quer saber como falar com o professor com segurança, independente de qual seja a situação, e ser respeitada pelo seu professor, aproveite e faça sua matrícula no método Liderar Sutileza. O link está na descrição do vídeo e também aqui no link da bio do perfil do Instagram. É por tempo limitado, faça parte de um programa que te dá segurança em menos de um mês para lidar com os professores. Agora eu quero que você conheça. Tenho certeza que essa história você vai se identificar, vai se ver em diversas situações do dia a dia e o melhor, vai aprender também com a Laudísia de forma prática, como é que ela resolveu essa situação. Mas deixa que essa história, quem vai te contar é a Laudísia. Deixa eu trazer ela para a nossa live. Boa noite. Muito bem, que bom que você está aqui. Estou dizendo aqui, Gabriele, boa noite. Oi, sim, Gabriele. Vamos lá. Laudísia, enviando o convite a você. Sem que você receber. Só que Laudísia é muito emocionante. Você vai ver. E falar com o professor é algo que muitas vezes a gente não tem nem coragem de assumir que dá medo, né? Mas dependendo do professor, ou se dá. Algumas vezes dá medo, outras vezes dá raiva. Mas vamos lá. Oi, Laudísia, seja bem-vinda. Oi, boa noite. Boa noite. Você está me ouvindo bem? Tô sim, bem. Maravilha. Só não estou te vendo. Não! Ah, Laudísia, às vezes o Instagram tem essa questão. Nós estamos te vendo e te ouvindo. Você consegue conversar mesmo assim comigo? Consigo, eu tô te ouvindo bem. Ah, então fica tranquila que aqui nós estamos te vendo e te ouvindo. Obrigado por Pronto. aceitar o convite, Laudísia. Vai ser incrível você aqui nessa noite. Falar de um tema importante, né? Eu até iniciei falando sobre falar com o professor. Às vezes a gente tem medo, às vezes a gente tem raiva, dependendo da situação, dependendo com quem nós vamos falar. Às vezes a gente fica noites em claro, pensando, meu Deus, qual a melhor forma? Outras vezes a gente fica noites em claro, até chorando de raiva da situação que a gente teve que enfrentar no dia. Mas o fato é que você Verdade, teve uma grande transformação, né, Laudícia? Aí em menos de um mês para verdade. falar com o professor. Mas antes, para quem não Graças te ao conhece, líder. né? E para quem não te conhece, Laudícia, por favor, há quanto tempo você atua na coordenação? Qual o contexto que você trabalha? Eu estou na boa noite primeiro a todos, né? A todas e a todos. Eu estou na coordenação há 8 anos. Sou professora de língua portuguesa e língua inglesa. Estou na coordenação há 7 anos, na cidade de Ceabra, Chapada Diamantina. É uma escola de zona rural, né? Um, um público de 300 e poucos alunos, e eu tenho 12 professores. 12 professores na zona rural, né? 12, na zona rural. 8 anos na coordenação, Laudícia, muito bem. E Laudícia, me conta, você liderando com sutileza, você teve segurança para lidar com os professores em menos de um mês? Mas, quando eu comecei o curso, é aquela história, eu falei, meu Deus do céu, será que eu estou só gastando dinheiro, jogando meu dinheiro fora? Mas na primeira semana eu já comecei a falar assim, vai dar certo, era o que eu queria. Aí, menos de um mês, bem menos de um mês, eu já conseguia, sabe, e levantar da cama com tranquilidade e falar, hoje eu vou para a escola em paz. Porque antes eu não fazia isso, não. E aí, menos de um mês, depois que eu comecei o método, eu adquiri aquela confiança, aquela garra, aquela coragem que eu não tinha. Falei, ai meu Deus, era disso que eu precisava para resolver toda a minha insegurança, toda a minha a falta de tranquilidade mesmo, falta de paz mesmo. Graças a Deus, Midas. E graças ao seu aprendizado, seu aprimoramento, a sua coragem de Uhum. também aplicar. E você falou algo interessante no início. Falou, nossa, Marcela, quando eu entrei no método, eu fiquei com medo. Eu falei, ai, será que eu vou perder meu dinheiro? E aí você falou Uhum. assim, com uma semana eu vi que não ia perder o dinheiro. O que foi que você viu no método que fez você perceber que não era perder o seu dinheiro e investir? O que foi que você viu? As orientações de vocês, a questão da gente estar toda segunda-feira ao vivo, porque os cursos que a gente costuma comprar na internet, a gente compra
só por mensagem. Não vê a pessoa nunca para receber orientação. Só o material chega no e-mail e pronto. E esse contato com vocês, esse poder tirar dúvida, a riqueza dos conhecimentos compartilhados pelos colegas no grupo, tudo isso me fez sentir em terra firme, né? Não, estou pisando em chão firme, meu chão está firme agora. E graças a Deus, até hoje, graças a Deus, eu agradeço vocês direto, Ai, que direto, linda. Eu também direto, direto. sou muito grata, sabe, Laudizer, por você um dia aí da Chapada Diamantina ter visto uma oportunidade de, como você disse, de ser feliz na coordenação, de De ter acordar com paz. confiança, que foi isso que você trouxe, que o método te proporcionou. Então, você pode falar um pouquinho, Laudizer, como é, então? Você fala assim, olha, aí eu acordei com coragem, com confiança para ir para a escola, para a coordenação. E como era antes, então, de você saber lidar com o professor antes do método? Como era essa sua vida na coordenação? Sabe por quê, Má, que eu falo que eu acordava tranquila para ir? Porque antes, dava madrugada, eu acordava, meu Deus, imaginando amanhecer o dia para ir trabalhar. Com medo de um professor me fazer uma pergunta, com medo de colocar um comunicado no grupo. Se eles não aceitarem, dependendo do que eles falarem, o que, que eu vou falar? Como que eu vou agir? Eu não tinha essas respostas. E o que é triste, né, para um coordenador pedagógico. Aí, depois do método, eu sabia que o comunicado que eu colocasse, que o recado que eu colocasse no grupo, qualquer reação deles, eu sabia como agir. Eu tinha segurança para aquilo. Sim. Se fosse alguma situação que eu pudesse ter um tempinho para pensar, eu poderia perguntar para você, perguntar para a Carol como agir. E tudo isso foi me dando aquela segurança. Gente do céu, quando eu tinha que pontuar um professor, meu Deus do céu. E hoje eu não tenho mais dificuldade. Eu coloco o comunicado qualquer momento. Eu só olho assim o tempo de Uhum. colocar pela organização mesmo, né? Porque toda hora colocar coisa no grupo, toda hora é ruim para eles e para mim. Mas assim, por medo, por insegurança, isso não acontece mais. Não acontece mais. E olha que Depois do interessante. Até essa questão que você trouxe de, olha, eu até organizo um momento para fazer o comunicado para os professores, até essa questão, muitas vezes, a coordenadora, sem perceber, prejudica o trabalho com excesso de comunicação. E Uhum. você já pode ter, aqui, para quem está assistindo, esse olhar, né? Então, essa técnica é muito importante, tá? Que ela já está compartilhando aqui, de ter cuidado com o excesso de informações que você traz para o professor. Exato. Já tem várias professoras sua aqui, sua, dando os parabéns, hein? As meninas aqui te apoiando, ó, É Rose. mesmo. Tem várias professoras aqui da sua equipe te admirando. Que bom, Os dando esse comentários apoio. não estão subindo aqui para mim. Ah, mas fica tranquila aqui, o pessoal está participando e te elogiando. Agora, Laudícia, tem um negócio, quem está assistindo muitas vezes, são tantos problemas na coordenação que acaba acostumando. Ah, deixa, Marcelo, eu não vou fazer parte do método de liderança utilizar, não, não precisa, porque assim, tá ruim, mas tá bom. Sabe o famoso tá ruim, mas tá bom? Alguns Não. professores fazem, então deixa assim mesmo. Ah, se um ou outro fizer o que eu peço, já tá bom, é assim mesmo, né? É que o professor é assim, a vida é assim, ó vida, ó céus. Então, muitas vezes, quem está aqui nos assistindo possa pensar, deixa, da próxima vez eu faço parte da turma, do método, não é agora. E aí, nessa situação, Aldísia, chega um dia que a gente tem que dar um basta, falar, meu Deus, eu não aguento mais, eu preciso saber lidar com o professor, porque senão eu vou adoecer, porque senão eu vou passar todo dia, como você falou, eu vou ficar ouvindo um desaforo na escola. Então, Aldísia, eu te pergunto, qual foi o dia que deu um basta, que você falou assim, chega, eu preciso aprender a liderar sutileza, eu preciso saber lidar com o meu professor. Quando foi que virou a chave para você? Foi quando eu não aguentava mais viver com aquela angústia. Porque eu vou usar a palavra meio pesada, mas é isso mesmo. É uma morte para o coordenador quando o professor nos procura, né, para tirar uma dúvida, para ter uma ideia, e ele volta sem nada, sem nenhuma orientação, sem nenhuma ideia, sem nenhuma solução daquele problema que ele veio nos procurar, porque o apoio deles é a gente, né?
E aí, quando eu não aguentava mais viver essa angústia, eu falei, não, agora é hora de eu começar a procurar um jeito. Foi quando eu comecei a procurar na internet, aí eu ia lendo as legendas, não, mas não é isso que eu quero, mas não é esse é para coordenador, mas não é esse. Até que eu encontrei o Midas. Inclusive, Mar, eu lembro que uma vez eu precisava sentar com o professor para pontuar. Só que eu não sabia como fazer isso, né? É, aí eu juntei a necessidade que eu tinha de fazer aquilo e as orientações que o método trouxe, né? E eu sentei com ele. Sim. Aí depois, quando eu fui dar a devolutiva, porque a reação dele não foi muito boa, aí quando eu fui dar a devolutiva para você e Carol, eu lembro que você falou assim, ele não retire uma palavra do que você falou, ele nunca vai reconhecer que você está certa, mas ele vai mudar. E ele mudou, Mar. Ele está mudando. Já mudou muito, 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 muito mesmo. Que Não foi pouco. incrível. Isso é bom, porque às vezes quem está aqui também assistindo possa pensar assim, ah, mas será que eu consigo aplicar? Porque assim, é muito bom que a Marcela e a Carol ensina, né? Mas será que eu entro no método e liderar de sutileza, eu vou conseguir aplicar? Então, o que você aprende, as estratégias que nós ensinamos dentro do programa, qualquer coordenadora consegue aplicar? Até você disse num contexto rural como o seu, não é? Que é um contexto Uhum. diferenciado. É possível? Mas são estratégias, Mar, muito claras, muito assertivas. Então, não tem como não conseguir. Quando a estratégia, qualquer coisa que a gente for fazer, qualquer decisão, qualquer trabalho, se é de forma assertiva, nós não precisamos ter medo. E eu peço aos coordenadores que estão chegando, que estão entrando no método, não deixem, não desistam, não deixem. Lutem, privem pela paz de vocês. Porque você viver em conflito com o professor, você viver, sabe, sem conseguir falar com o professor é a sua equipe, você tem que conquistar a sua equipe. É quem está ali do seu lado, ele é tudo ali para você, o seu professor, é o seu público, os alunos e os professores. Então a gente tem que fazer tudo para conquistar. Quanto mais para perto de nós conseguirmos trazer, melhor. Isso Sim. para a gente é tudo. Quando isso não é possível, a gente não consegue desenvolver o trabalho. A gente vira um coordenador bombeiro que só apaga incêndio, só corre daqui, corre dali, e não adianta. Então, assim, não desistam de fazer o método liderar com sutileza, porque é experiência própria. Eu não ouvi ninguém falando, eu vivenciei e vivencio o resultado até hoje. Vivencio até hoje o resultado. Talvez, se não fosse o método, talvez eu não estaria mais na coordenação. Mas a segurança que o método proporciona para nós é muito boa. Ele nos dá essa segurança, ele nos, é, ele nos dá um apoio tão grande que você não quer mais. Eu mesmo não consigo desgrudar mais. Marcélia está aí de prova, Não, ó, não consigo mais nem desgrudar nós, do método. nem nós de você, De Heloísa, jeito tanto nenhum. comprometimento, tanta eficiência. E olha, que queria destacar o que você trouxe, prive pela sua paz na coordenação, né? Então a gente tem que parar também, né, Luísa, de pensar o seguinte: aí eu não vou falar nada com o professor porque eu estou preferindo ter paz do que ter razão. Olha, eu acho que essa é uma grande mentira que inventaram, porque é o seguinte: que paz que é Uhum. essa? É a paz de engolir desaforo, de chegar em casa e descontar na família, é a paz de adoecer por não falar o que é necessário, o que faz parte do nosso papel. Então, nós, enquanto coordenadoras, temos que parar com essa falsa ideia que não falar para o professor, não pontuar, deixar de fazer o nosso papel é ter paz. Porque é uma paz, como eu disse, momentânea, porque no outro dia a cobrança está lá, seja do pai, seja da gestão. Ai, mas você preferiu ter paz e não falar com o professor. Laudícia, quando o método chegou na sua vida, como estava a sua rotina? Como era seu dia? Como estava? Antes de você, chegou a oportunidade de você fazer a parte do método, como que era o seu dia a dia com o professor? O meu dia a dia era totalmente atribulado, era desorganizado, era aquela rotina que você chegava às 5 horas da tarde, você não parava um segundo e chegava às 5 horas, aquela sensação, não fiz nada. O que eu fiz hoje que agregou, né, a outras pessoas, que eu ajudei a outras pessoas? Eu não tinha essa sensação, não tinha de jeito nenhum.
E, e outra coisa, é que você, a sua última fala, Claro. antes dessa pergunta, uma fala que você trouxe, Mar. Eu falei assim, que a gente prefere ter paz, né, do que ter razão. Ah, tá. Não, é pelo contrário, pelo contrário. É, quando você surge um problema que você precisa sentar, que você precisa pontuar, que você não faz isso, você só está deixando que aquele problema se vire um problemão assim, porque ele deixar de sentar, deixar de pontuar, ele não vai deixar de existir. Então, Sim, você vai virar, mas lá no outro dia, na outra semana, você vai encontrar. Só que com uma diferença, com um tamanho bem maior. E aí, para você contornar, é pior, né? Aí é bem pior. sim. Então, não tem como. E não existe o coordenador que não senta com o professor, que não pontua. Não tem como, não tem como isso não acontecer. Não tem essa É opção, né, de deixar de saber, falar. é, Exato. é saber fazer, né? É saber fazer isso. Mas precisa, é necessário. Sim, Laudícia, e você falou uma coisa certa, deixar passar vira um problema ainda maior. Então, a insegurança em lidar com o professor, ela causa problemas muito maiores ao longo do ano. E a gente está agora praticamente encerrando o primeiro bimestre, algumas escolas o trimestre. Então, ainda é tempo de você corrigir a rota do seu trabalho, aquela comunicação, alinhar com o professor. Por isso que em menos de um mês com o método, você aplicando, tem esses resultados, como a Laudícia está trazendo aqui. E aí, Laudícia, você falou assim, olha, antes, então, minha rotina era, final do dia, aquela sensação de que eu não tinha feito meu papel, não tinha conseguido ajudar ninguém dentro da escola. E hoje, como é essa sua rotina na coordenação? Hoje, a minha rotina, ela é baseada naquela agenda que você passou para a gente, que vocês passaram para a gente. Domingo à tarde, eu já sei o que vai acontecer na minha semana. E sempre deixando aquela janelinha lá que vocês tanto falam, né? Que é a válvula de escape. Isso aí. Porque se vier a acontecer alguma coisa, a gente já tem um horário já programado para aquilo, né? Para não deixar nada atrasar. Sim. E ter essa agenda, essa organização, faz com que você trouxe, tenha paz, né? Bom, eu já sei o que vai acontecer, né? E quando a gente sabe o que vai acontecer, a gente já tem confiança, já tem segurança para agir, para se organizar. E para quem está aqui assistindo, as inscrições do Método Liderar Sutileza vão encerrar em breve, mas ainda dá tempo de você fazer a sua matrícula e ganhar essa aula para aprender a planejar a sua agenda, como a Laudícia mencionou aqui, essas estratégias que a Laudícia tem aplicado, você também pode ganhar realizando essa matrícula, tá bom? Ainda hoje, o link está aqui na descrição do vídeo, também no perfil do Instagram, por tempo limitado, então você pode clicar, acessar para fazer parte. E Laudícia, uma coisa É. importante, né? A gente no dia a dia busca várias formas de aprender. Então a gente faz faculdade, compra material, pega material num grupo do WhatsApp que alguém compartilhou, pede ajuda, porque a gente tem que ter essa humildade de pedir ajuda. Nessa caminhada, né, educação, já tem 8 anos na coordenação, você buscava outras formas de aprender a lidar com o professor? Como foi? O que você buscava no dia a dia para te ajudar? Mas eu acho que eu já até disse isso antes. Eu procurava, buscava e era muito. Só que eu não Uhum. encontrava. Então, por não encontrar, por buscar e não encontrar, eu, eu ficava ali assim, ó, atada, de pés e mãos atados, porque eu não tinha a experiência, eu não tinha a segurança, eu não tinha a prática da coordenação. Buscava, mas não encontrava uma coisa que viesse a suprir o que eu estava precisando. Então, era muito complicado, era muito E complicado. como foi que nós conseguimos te ajudar liderando com sutileza? Com as orientações, as orientações dadas por vocês, né? Os encaminhamentos, esse tirar de dúvida, porque não tem nada melhor do que você surgir uma dúvida ali durante a semana e quando for segunda-feira, você saber que tem alguém ali para te ajudar, para segurar na tua mão, para te orientar, não, isso aqui você vai fazer assim, você vai seguir assim. Então, foi baseado em tudo isso, né? Esse Nas apoio. experiências dos colegas no grupo, Sim. No apoio, né, lá do Lavínia? Telegram. Eu acho que isso é importante, que você até destacou no início, né? Então, às vezes a gente faz um curso, alguma coisa, Malemar fala por e-mail quando alguém responde. Só que lá, não, né?
Aqui com a gente é todo dia, o dia todo. Inclusive, se tiver algumas alunas aí dando boas-vindas para as alunas da turma que estão fazendo a matrícula, hoje o grupo interagiu bastante. Trouxemos várias práticas aí para quem precisa se posicionar diante da direção. Pessoal também perguntando sobre como iniciar na coordenação. Eu acho que isso faz toda a diferença para que a gente consiga ajudar qualquer coordenadora a lidar com o professor, não é? E aí existe uma grande questão que a gente fica às vezes com receio. Nossa, mas será que os materiais, eles atendem as minhas necessidades? Aí eu pergunto para você, Laudícia, que alguma coordenadora pode pensar assim: será que o material do método vai atender as minhas necessidades na coordenação? Atenderam as suas necessidades, Laudícia? Sim, sim, porque quando vocês trouxeram o material do plano de ação, inclusive eu comecei a desenvolver, né, um plano de ação na escola baseado nos materiais que vocês trouxeram para a gente. E todos eles, os mapas, tudo, são coisas que a gente precisa, que a gente não pode desgrudar e que vocês dão esse suporte para a gente. São materiais de grande qualidade e materiais que você pega e não põe na gaveta. Você imprime ali, você lê, você estuda e você não põe na gaveta e arquiva. Você traz para a sua prática. E isso é muito bom. Sim, até porque material engavetado, toda coordenadora tem. Agora, material que dá Uhum. segurança para lidar com o professor, só líder ouro como você tem, não é? E Justamente. quem vai ser uma líder ouro que está aqui nos assistindo também terá. Laudise, agora, equipe, vamos Com falar do certeza. comprometimento dos professores. Mudou o comprometimento? Hoje você tem professores parceiros que te apoiam, comprometidos com o trabalho no dia a dia, através da sua segurança para lidar com o professor? Sim, mas, ó, antes eu não entrava nem na sala dos professores. Eu não entrava, não tinha nem segurança para isso, para entrar. Hoje não, hoje eu convivo com eles. É, o relacionamento deles para comigo mudou muito. Eles têm liberdade para chegar e falar, para pedir um material, para pedir uma ideia, para me chamar, para ir para a sala, porque geralmente os professores têm essa resistência, né? Sim. E eu já tenho professores que me chamam para ir para a sala. Antes que não queriam, hoje já querem, entendeu? Já me fazem o convite. Então, mudou tudo, mudou. Foi uma girada assim mesmo, foi uma girada. Não, e assim, o professor aceitar que a gente acompanha a aula já é, para muitas coordenadoras, um dos grandes Uhum. desafios. Os seus professores não só aceitam, como eles te convidam para você Convidam. participar. O quanto eles te veem O ano como passado, parceira, né? Sim, o ano passado, eu estava fazendo a tabulação do diagnóstico de leitura para mandar para a CIMEC, que é a minha supervisora do meu pé cobrando, sim. né? Estabelecendo as datas. E o professor chegou para me chamar para assistir a aula. E eu ali, eu falei, meu, eu ainda pensei em falar assim, não, porque devido à minha a pressa que eu estava de Aham. terminar, mas eu falei assim, eu não posso dizer não. É mais fácil dizer para a minha supervisora do que para o meu professor. E eu fui. Eu não poderia dizer não, não poderia deixar de ir. E isso não acontecia antes. Sim. E aí eu digo até para você, viu, Lodice? Eu até falei sobre isso nas aulas semana passada do GPS da coordenação, que muitas vezes nós, coordenadoras, ficamos focadas em papel, né? Em papel, Uhum. o papel, que não é o papel da coordenação. Naquele momento, você pode deixar o papel, o burocrático, para um ou outro momento e realizar o papel com o professor. Só que por Verdade. insegurança, a coordenadora não fala, não observa a aula, e ela fica focada lá nos documentos. Não estou dizendo que não seja importante. Estou dizendo que temos que ter o equilíbrio para realizar o papel, como você teve aí na sua prática na coordenação, né, Laudícia? E isso faz É. com que o professor, então, te veja como Uhum. líder, né, como um parceiro E dentro do dia quando a dia. verdade. E quando o coordenador adquire essa segurança que eu adquiri no método, muda tudo, o respeito do professor, a pontualidade, né, de entregar as coisas, muda tudo, exatamente tudo, E até o respeito, né, até o respeito deles, a confiança na gente, confiança e tudo. respeito. Confiança e Uhum. respeito do professor. E agora, confiança e respeito da direção. Você conquistou também? Também, eu tenho uma equipe na direção muito boa, muito parceira, que eu não tenho o que falar da minha Lógico. equipe
da minha equipe gestora. É uma equipe muito boa, graças a Deus. Eu não tenho o que falar, o que Que ótimo, Laudícia. reclamar. O quão importante é esse apoio, mas que muitas vezes a gente pode fortalecer, sabendo lidar com sutileza, e até conquistar coordenadoras que muitas vezes não têm esse apoio como Uhum. você tem, não é? Laudísia, agora em Exato. relação a estudar, né? A gente sabe que a vida na coordenação ela é intensa. E muitas vezes a coordenadora é mãe, não é? É dona de casa, ou é um pai. Temos coordenadores também, os líderes ouro. Tem outras responsabilidades pessoais além da escola. Então, talvez quem esteja aqui assistindo pense, nossa, eu quero ter a transformação que a Laudísia teve, de segurança, de respeito do professor, mas eu acho que eu não vou dar conta de acompanhar o programa Liderar Sutileza. Aí eu te pergunto, Laudísia, dá para acompanhar o método, mesmo na correria do dia a dia, na coordenação e da vida pessoal? Dá, porque você pode programar e fazer sua agenda, incluindo o estudo. Porque os materiais, a plataforma, com elas a gente pode organizar o nosso horário. Estudar no dia que a gente pode, na hora que a gente pode. Então, dá perfeitamente. Dá muito bem. Dá para ajeitar ali, para organizar direitinho com a nossa correria do dia a dia, que não é pouca. Que Isso. não é pouca, mas dá para, sim, para organizar o nosso estudo. Porque a gente pode escolher o dia, pode escolher o horário, e o ideal é que todo dia a gente estude um pouco, pelo menos 15 minutos, meia hora. Isso é muito bom. Só 15 minutos, meia hora, todo mundo tem no dia, né, Logísia? 15 minutinhos Uhum, para ver o celular, para ver uma aula. Todos nós podemos nos programar, porque investir tempo em conhecimento economiza tempo de problema na coordenação. É isso que o método é. Ele foi feito para se aplicar e encaixar na rotina de qualquer coordenadora, porque a vida ela é corrida, ela verdade. é intensa, né? Dá para encaixar perfeitamente, dá para encaixar sim. Excelente. Claudice, agora a gente vai, pensando agora em encerrar, vamos pensar, se você tivesse nesse primeiro bimestre, trimestre do ano letivo, sem saber lidar com o professor, como seria? E como está sendo para você esse início de ano, sabendo lidar com o professor com segurança? Como seria? Seria aprendizado dos meninos, dos alunos, sem acompanhar, sem ter acompanhamento, professor sem acompanhamento, projetos, tudo para cada um lado, um projeto, um professor fazendo uma coisa, cada professor fazendo uma coisa diferente. E agora não, desde a jornada, que já está tudo estruturado. Tudo, todas as ações do colégio já estão todas estruturadas, todas arrumadinhas. O primeiro trimestre, tudo prontinho. Aí dá para você é, acompanhar os resultados de forma que você consiga fazer as análises, né, dos resultados dos meninos, dos dados, tudo direitinho, tudo como deve ser. Já está tudo ajeitadinho, desde a jornada, desde o início das aulas, já foi tudo traçado o primeiro trimestre todinho. E aí, como é que você, enquanto coordenadora, se sente hoje? Aliviada. Alívio, tranquilidade. Fico feliz demais, Uhum. Laudir. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelos Com mais resultados que você tempo, né? está tendo. Mais tempo para poder acompanhar esse pedagógico, para desenvolver os Uhum. alunos, os professores. Parabéns por tanto comprometimento. Tenho certeza que a diferença que você está fazendo aí na sua comunidade, na Chapada Diamantina, no seu grupo de professores, liderando com sutileza, é só o começo de um ano brilhante, de muito sucesso na sua vida na coordenação. Muito Amém, obrigada por você estar aqui hoje. amém. Sempre à disposição. Conte comigo, dizendo que você precisar. Idem, eu falo mesmo. Estarei sempre aqui. Ah, é isso mesmo. História como a sua inspira muitas vezes coordenadoras que passam por situações, e como eu disse no início, às vezes a gente até se acomoda com as dificuldades. Só que não, tem que acordar, como você disse, Laudísia, coragem de ir para a escola, animada, né, com confiança, Com porque o grupo precisa. certeza. O grupo precisa de uma E, coordenadora a, como e você. o pessoal aí, ó, fazer a inscrição. Corre lá, ainda dá tempo. Não perca, viu? Tenham paz na vida, no dia a dia de vocês, com segurança, né? Com decisões assertivas. E vamos lá, vivendo em harmonia com a sua equipe de professor, é muito bom. Excelente, Laudísia. Então, muito obrigada. Um beijo no seu coração, Laudísia, que De a sua nada, história na é de outra. inspiração para muitas coordenadoras. E eu estou aqui para mais dias como este. Tchau, tchau. Amém, obrigada.
Que incrível, né? Como disse a Laudísia, priorize a sua paz, a sua tranquilidade na coordenação. E se você quer ter os mesmos resultados que a Laudísia, confiança, credibilidade do professor, essa parceria no dia a dia, vem liderar com sutileza. É o único programa que te dá segurança em menos de um mês para lidar com os professores. E por ser um programa, as inscrições são por tempo limitado e nós já vamos encerrar essa turma. Dá tempo de você ter acesso e também garantir o desconto e o bônus. Ah, e lembrando, hein? Vou te dar essa aula sobre você planejar a sua agenda na coordenação e ainda uma agenda que você pode tanto fazer impressão como usar de forma digital. Para saber todos os detalhes, clique agora no link da descrição do vídeo, no YouTube, no Facebook, se você estiver assistindo por esses canais, e aqui no Instagram, no link da bio do perfil. E para você que já está no programa, mais uma vez, seja muito bem-vinda no Liderar com Sutileza. E você, futura liderouro, vem que estamos te esperando. Tchau, tchau.